Fala galera, e aí, como que vocês estão? Tudo certo? Estou aqui para fazer um vídeo hoje sobre curiosidade para vocês, 5 tecnologias atuais que foram, valeu motoca, danada. Uma hora, se Deus quiser, eu tenho um estúdio, daí não vai meter barulho, por enquanto vamos de novo. De 5 tecnologias atuais inspiradas no passado, né? Contar para vocês aí um pouquinho de curiosidade do meio automotivo. Não se esqueça, antes de mais nada, curta, se inscreva aí, irmão, dá uma moral para nós, tenho certeza que tem bastante conteúdo legal e vai ter muito mais ainda, coisas que você só vai ver aqui, porque, rapaz, eu reviro essa internet atrás de assunto pra gente trazer aqui que os outros canais não costumam trazer, né? Então se inscreve aí para dar uma força pra gente. 5 tecnologias atuais que foram inspiradas no passado. Bom galera, quando eu fiz um vídeo para vocês sobre quando a Ford quis fazer um certo tipo de volante, que na verdade você mexia com os punhos, né? Eu vou deixar o card aqui para quem não assistiu, porque é bem interessante. Então a Ford tentou fazer aquele volante que você dirigia com os punhos. Só que se eventualmente você estivesse dirigindo um carro que você dirigia com os punhos, né? E o motor apagasse, como é que você ia virar o volante de um Ford Mercury de 2 toneladas só com seus punhos, sem qualquer auxílio hidráulico, né? E foi baseado nisso que começou a direção elétrica, né? Então, quando a Ford pensou o seguinte, olha, a gente precisa ter alguma peça ali que, caso o carro apague e o sistema hidráulico pare de funcionar, algum outro auxílio entre em operação, porque senão a pessoa não vai conseguir mais guiar o carro só com os punhos, né? Imagine um Ford Mercury de 2 toneladas sendo guiado só com 2 rodinhas desse tamanho assim, né? Enfim, vou deixar o vídeo aí, vocês vão entender melhor. Mas aí depois a gente falou de várias coisas e, né, nessa não foi a única coisa do passado que evoluiu e chegou ao que nós temos hoje. E a primeira curiosidade de tecnologia do passado que, né, a gente vê muito hoje são os carros elétricos. Agora a gente ouve falar deles o tempo todo, né? Parece que o mundo do nada quer que todos tenham carros elétricos. Eu ainda acho que a eletrificação vai demorar bastante, pelo menos para a gente aqui no Brasil. Mas mesmo assim, carros elétricos não são uma ideia tão atual. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou deixar o card para vocês. Eu não sei se está nesse dedo ou nesse, porque eu sempre erro, me perco, né? Mas eu vou deixar um card para vocês, onde eu explico exatamente tudo sobre esse táxi elétrico que rodava em 1897, cara. Antes do Ford T já tinha um táxi elétrico. E é muito interessante toda essa lógica, e vocês vão ver nesse vídeo, inclusive, que eu fiz, que a dificuldade que eles tinham com carros elétricos naquela época não era muito diferente das que a gente tem hoje, né? Que era estabilidade de baterias, durabilidade de baterias, né? Custo operacional. A segunda tecnologia atual inspirada no passado foi o cinto de 3 pontos, né? O cinto de 3 pontos foi usado pela primeira vez no Volvo PV544, tá? Inventado por Niels Bohlin em 1959. Claro, a Volvo, né? A Volvo que é referência em segurança até hoje, né? E a partir da década de 80 ela começou a ser utilizada nos bancos de trás dos veículos, né? E aqui eu vejo que, inclusive, a galera gosta de pegar no pé. Eu vejo algumas avaliações, às vezes, que a galera, não tem cinto de 3 pontos, não sei o quê. Mas eu até concordo que, realmente, cinto de 3 pontos, né, é uma segurança muito melhor. E, gente, vamos combinar, né? Não custa quase nada para a montadora isso, né? A terceira curiosidade são os faróis direcionais. Pois é, você acha que só o seu C4 tem faróis direcionais? Brincadeira, vários carros têm faróis direcionais. Mas essa é uma tecnologia que já vinha no Tatra T87 nos anos 30. Inclusive a Tatra é uma montadora que eu ainda quero trazer aqui para o canal porque é muito interessante e muito desconhecida pelos brasileiros. Essa tecnologia, claro, era muito rudimentar em relação ao que é hoje, que é tudo eletrônico, e ele tinha o Tatra T87, né? Basicamente ele tinha 2 faróis fixos nas laterais e no meio ele tinha um que era direcional. Vamos pensar que na década de 30 as ruas não tinham iluminação que tem hoje, né? As vias não eram boas iguais são hoje. Então era muito importante, inclusive, você ter um farol direcional, porque você nem sempre via direito para que lado que você estava indo ali, né? Agora, hoje já é uma tecnologia que, claro, se você tiver no teu carro, ajuda, mas em geral, a maioria das pessoas nunca nem dirigiu um carro com farol direcional, e mesmo assim está todo mundo feliz, né? Então, enfim, é algo a mais, mas porém não é uma tecnologia que existe, mas nem todo mundo sente falta. A quarta curiosidade é a suspensão ativa. Em 1955 surgiu o Citroën DS,
tá? E ele já trazia suspensão ativa. Só que na época eram comandos somente hidráulicos, né? Hoje já são por comandos eletrônicos. Mas o que eu acho mais interessante disso é porque a Citroën DS já demonstrava lá em 1955 que era uma montadora que estava vindo para pensar na tecnologia, né? Pensar em futuro, em inovações. Eu muitas vezes vejo pessoas falando sobre a Citroën do tipo, porque a Citroën inventa moda, porque eles enchem o carro disso e daquilo e tal. Pessoal, a Citroën, ela tem essa linha de pensamento quase que desde o início da fundação dela. Entendeu? De usar tecnologias cada vez mais à frente do seu tempo. Eu vou deixar aqui para vocês também um card de um vídeo que eu fiz sobre o Citroën XM Multimédia, onde vocês vão ver que o carro mais conectado que podia ter sido feito naquela época foi justamente o Citroën, né? Então essa é uma tecnologia que eles já vinham desde 55, claro que muito mais rudimentar, e trazem até hoje. Obviamente que, né, por que hoje todos os carros não têm uma suspensão ativa? Porque não tem necessidade, cara. Né? Depende para que você precisa, não vai ter necessidade. E como a maioria das pessoas utiliza o carro para situações normais, o que pode acontecer é a velha história de quem compra um Citroën C5 um pouco mais antigo, né? Que aí você fica com aquela suspensão e para arrumar é muito caro, também para deixar sem arrumar não vai dar certo, enfim, vira um problema, né? Acaba se tornando um problema na sua mão. Mas, enfim, só para vocês saberem que realmente a Citroën sempre pensou em questões de tecnologia para conforto, etc. E a quinta curiosidade são os motores em W. Cara, como que é um motor em W? Pois é, cara, aqui no Brasil não é muito comum a gente ver. A gente conhece os motores em linha e os motores em V, né? O motor em W vai ter mais uma coluna aqui no meio, de cilindros, entendeu? Então esses motores aí, as primeiras unidades dele foram os motores chamados W3, tá? Que foram colocados nas motos italianas Tanzani, né? Então eles tinham um formato ali, mas eram 3 cilindros, tá? E depois nós vamos ter em 1917 o W12, que era da inglesa Napier-Lyon, tá? Esse motor que tinha 1350 HP e era até então o motor mais forte inventado até aquela época e foi utilizado em carros, em barcos, tudo de competição, justamente por ser um motor muito forte. Eu particularmente nunca vi um motor em W assim, pessoalmente. Pois é, pessoal, e aí, o que vocês acharam das curiosidades? Bacana, né? Era para ser 5, no final eu falei do Ford Mercury, do Citroën XM Multimédia, virou quase 7, né? Mas é isso aí, se você gostou, comente, curte, se inscreva e até a próxima.